Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui esperando e acreditando que vocês estejam bem, com muita saúde, se cuidando, tomando as medidas preventivas que fazem parte das orientações da Organização Mundial de Saúde. Pois bem, a nossa aula de hoje é uma aula que faz parte da base curricular, muito bem, do sexto ano. Isso, base curricular do sexto ano de História. E nós estamos vivenciando esse conteúdo, em que trecho dele, em que parte dele, em que conteúdo, em que assunto? Isso. Estamos vivenciando Roma. Estamos vivenciando Roma e vamos, a partir de hoje, nos aproximar daquela situação que faz referência ao período entre a República Romana e o Império Romano e a crise que vai ocasionar a queda da República e a ascensão, a chegada do Império. É preciso que a gente tenha isso em nossas mentes, de uma forma muito esclarecida, de forma muito objetiva. O Império, você tem ali a representação forte de uma instituição. Que instituição é essa? Isso, a instituição que é chamada de Senado. Muito bem. Esse Senado passa por alguns desgastes, visto que as classes sociais dos patrícios e os plebeus entram em conflitos, porque os patrícios sempre sendo ali aquelas classes sociais privilegiadas e os plebeus aquelas classes que eram mais exploradas. Deu para entender? Isso, muito bem. Dito isto, nós vamos hoje fazer uma série de exercícios para consolidar a República Romana, as suas características, e vamos, no capítulo seguinte, vivenciar, estudar a crise da República Romana, ocasionando a queda da República e a chegada do Império. Lembrando que esse Império vai ter situações anteriores, como, por exemplo, os conflitos sociais, a busca por uma reforma agrária. Então, são termos que vão surgir para nós que estamos estudando, vivenciando historicamente o conteúdo de Roma e entender que cada termo ali tem um significado. Nesse sexto ano, sempre eu enfatizo esses aspectos, na verdade? Concentração, ficar focado, entender aquele termo, o significado dele, porque lá na frente, historicamente, aquele termo pode surgir novamente. Perceberam? Pois bem, convido vocês para abrir o nosso livro. Muito bem, vá lá, pegue lá seu livro. Isso, meu querido, minha querida. Muito bem. Pegue seu livro lá e abra ele na página 229. 229, isso, 229. Nessa página 229 tem exercícios. Exercícios que vão, de forma substancial, colaborar para a nossa formação. Quais são esses exercícios, professor? São exercícios de múltipla escolha. Fiquem atentos aí. Sétima questão, página 229, diz assim: sobre os primitivos habitantes da Itália, pode-se afirmar que vamos identificar aqueles povos que fizeram parte da Itália no seu início, na sua formação, não é? Chamamos ainda de Península Itálica. Península Itálica aqui, devemos chamá-la de Península Itálica. Por quê, professor? Isso, porque a Itália como nação
como país unido, com todos os seus reinos, né, sob uma única administração, ocorre lá no século XIX. Ocorre no século XIX. Diz assim: letra A. Italiotas acomodaram-se no sul da Itália, onde desenvolveram povoados. Letra A. A letra B diz assim: gregos ocuparam a parte central da península, subdividindo-se em vários clãs. Letra C. Etruscos, provavelmente originários da Ásia, ocuparam o norte da península. Etruscos, provavelmente originários da Ásia, ocuparam o norte da península. Letra D. Ligures fixaram-se ao sul, combatendo ferrenhamente os etruscos. Os siculos penetraram na península através da cadeia dos Alpes e ocuparam o norte. Qual é a alternativa a ser marcada, pessoal, a ser assinalada? Interrogação. Qual é a alternativa? Isso, muito bem. Letra C. Etruscos, provavelmente originários da Ásia, ocuparam o norte da península. Oitava questão. Sobre os povos da Antiguidade Oriental, é correto afirmar: letra A. A agricultura foi o principal fator de enriquecimento e desenvolvimento dos hebreus, devido ao aproveitamento das águas por meio de complexos e amplos sistemas de irrigação. Letra B. A religião constituiu a principal, herança deixada pelos egípcios, de onde provém o monoteísmo judaico. Letra C. O comércio marítimo marcou a presença histórica dos fenícios, que estabeleceram contatos com diversos povos ao longo da costa do mar Mediterrâneo. Letra D. A guerra de conquista, com a principal característica dos sumérios, povo que construiu um império que se estendia do Egito até as fronteiras da Índia. Letra E. A escrita cuneiforme, uma das mais importantes formas de registro escrito, produzido em blocos de argila, foi a principal contribuição dos persas, povo que habitou a Mesopotâmia. Qual seria a alternativa a ser assinalada? Isso. Pensou? Assinalou? Vamos lá? É agora? Isso. Letra C. O comércio marítimo marcou a presença histórica dos fenícios, que estabeleceram contatos com diversos povos ao longo da costa do Mediterrâneo. Letra C, oitava questão. A nona questão diz assim: na antiguidade, a Europa mediterrânea e o Oriente Próximo viram o surgimento e o esfacelamento de diversos impérios. Sobre eles, pode-se afirmar que, nona questão, repetindo a pergunta, na antiguidade, a Europa mediterrânea e o Oriente Próximo viram o surgimento e o esfacelamento de diversos impérios. Sobre eles, pode-se afirmar que, letra A. A unidade política acabou depois de algum tempo por se fazer acompanhar de uma unidade religiosa. A letra B. A diversidade racial e cultural enfraquecia-os, apesar da existência de mecanismos que pretendiam estabelecer uma real unidade. Letra C. Os centros políticos coincidiam sempre com os centros econômicos, com exceção do Império Romano. Todos
Desculpe, letra C. Os centros políticos coincidiam sempre com os centros econômicos. Letra D. Com exceção do Império Romano, todos nasceram das confederações de cidades-estado em constante luta interna. A letra, na nona questão, qual é a letra? Isso, vamos lá, nona questão, letra, muito bem, letra B, de bola. Nona questão, página 229, é a letra B, de bola. Vamos agora para uma outra questão, dessa vez na página 230. Na página 230, o que é que temos? Na página 230 tem assim, 10ª questão. A expansão romana pelo mar Mediterrâneo gerou importantes transformações políticas, econômicas e sociais. Entre elas, nós temos a letra A, fortalecimento da família, desenvolvimento das atividades agropastoris, grande afluxo de riquezas provenientes das conquistas. A letra B, aumento do trabalho livre, maior concentração populacional nos campos e enriquecimento da elite patrícia. Letra B, influência bastante grande da cultura grega. Domínio político, essa é a letra C, viu? Letra C, influência bastante grande da cultura grega, domínio político dos hebreus e grande moralização dos costumes. Letra D, fim do trabalho escravo, concentração da plebe no campo e domínio político dos militares. Letra E, grande número de escravos, predomínio do comércio, êxodo rural, gerando o empobrecimento da plebe. A pergunta, voltando. A expansão romana pelo mar Mediterrâneo gerou importantes transformações políticas, econômicas e sociais. Entre elas temos, qual é a alternativa a ser assinalada? Letra E, grande número de escravos, predomínio do comércio, êxodo rural, gerando o empobrecimento da plebe. Questão número 11, ainda na página 230, diz assim: a expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais, letra A, marcado o processo de industrialização, êxodo urbano, endividamento do Estado. Letra B, fortalecimento da classe plebeia, expansão da pequena propriedade, propagação do cristianismo. Letra C, crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações, aumento do trabalho livre. Letra D, enfraquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, aumento do número de escravos. Qual é a letra? Na questão número 11, página 230, sexto ano, muito bem. Letra D, enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, aumento do número de escravos. Vamos lá. Acredito que essas questões que foram feitas por mim, com acompanhamento de vocês, a observação de vocês, foi suficiente em termos de entendimento do que foi a República Romana. E agora chegamos à página 232.
Na página 232, nós temos essa imagem aqui, ó, que trata aqui, faz referência ao Senado romano, a crise da República Romana. Por que colocou a imagem do Senado? Porque a instituição mais forte desse período era justamente o Senado. Vamos entender aqui isso? Vamos lá? Muito bem. A crise da República Romana. Isso, muito bem. Você vai longe, viu? Preste atenção aqui no serviço. A crise da República Romana foi fruto de vários processos políticos e sociais decisivos, inclusive o surgimento do Império Romano e seu processo de expansão. Após as guerras púnicas, Roma havia conquistado praticamente todo o mar Mediterrâneo. O domínio de novas rotas marítimas possibilitou que houvesse um fortalecimento comercial. Além disso, a partir do século III a.C., Roma passou a dominar muitos povos, transformando-os em províncias romanas. O auge da República Romana se deu com o processo expansionista. O auge, repetindo, página 232. O auge da República Romana se deu com o processo expansionista. Que processo expansionista é esse, professor? Isso, meu querido, minha querida. O aumento territorial de Roma. O aumento territorial de Roma devido à força do seu exército e por trás ali o Senado dando todo o suporte. Agora, o livro também vai destacar, e de antemão vou falando, que essa situação de expansão territorial vai ter as suas consequências, porque nem todo o território romano vai estar preparado, confiável e sem nenhum tipo de invasões, com a fronteira fortalecida. Não. Aqui e ali nós vamos encontrar fronteiras frágeis em Roma, devido ao seu gigantismo territorial. Então nós devemos ficar atento a isso. O território se agigantou, não é? Aumentou seu espaço territorial, mas quais seriam as consequências disso? Quais seriam? Vamos lá? Prosseguindo aqui na página 232. Por outro lado, com uma extensão bem maior de território a administrar, a política ficou complexa, além do fato de os conflitos sociais entre patrícios e plebeus terem aumentado. Olha aí que eu falei, o aumento do conflito entre essas duas classes sociais, patrícios e plebeus. O declínio romano começava a se concretizar, e as conquistas e as constantes disputas entre líderes políticos e o Senado enfraqueceram ainda mais a política republicana. Os cônsules, senadores e magistrados foram aos poucos perdendo seu espaço político. A plebe, cada vez mais, reivindicava a participação política, enquanto os patrícios enfraqueciam ainda mais após o fortalecimento do comércio que gerava novas atividades econômicas. Foi nesse contexto que o Senado, não tendo alternativa, negociou o surgimento de uma estrutura política que até então desconhecida, chamada triunvirato. O que significa esse triunvirato aí, professor? Três pessoas num governo
na administração de Roma, porque o território ficou enorme, gigantesco, e dividindo o território romano em 3 administradores, iria possibilitar uma maior estabilidade, uma maior segurança para com as fronteiras, para que povos inimigos não invadissem Roma. Deu para entender? Então, cada um desses 3, nesse momento aí triunvirato, vai ter uma responsabilidade de levar segurança, de proteger essas fronteiras mais distantes e distantes de Roma, da cidade de Roma, que era a capital. Roma vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Estou mencionando aí o Império Romano do Ocidente. Pois bem, vamos voltar para o livro aqui no finalzinho da página 232. Diz assim: Triunvirato, formada por quem? Por Pompeu, Crasso e Júlio César. O triunviro Júlio César, a partir da Gália, fortaleceu-se investindo sobre Roma para se tornar um ditador, título concedido pelo próprio Senado, que ficou sem alternativas devido à aliança de César com o exército. Aliança de César com o exército. Já na página 233, nós temos assim, a continuação. Com a morte de Júlio César, o primeiro triunvirato deixa de existir e vai entrar agora o segundo triunvirato, segundo período em que Roma conhece ali 3 administradores. Deu para entender? Vamos lá, muito bem, viu? Você vai longe. Diz assim: após a morte de Júlio César, foi formado o segundo triunvirato, composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio derrotou Lépido e Marco Antônio na Batalha de Ácio em 31 a.C. e anos mais tarde foi nomeado o primeiro imperador da história de Roma. Ainda na página 233 nós temos o expansionismo romano. O processo expansionista romano aconteceu da mesma maneira como o ocorrido na Grécia antiga e na Antiguidade Oriental. 2 pontos foram fundamentais para essa política de expansão: garantir as defesas territoriais e buscar novos territórios devido ao crescimento populacional em Roma. No período entre a monarquia e a República Romana, houve uma estabilidade política. O que se produzia começou a dar retorno para um comércio. Como a base da economia romana era a atividade agrícola, à medida que o comércio crescia, eram necessárias mais terras para se plantarem os bens de consumo. Então, o expansionismo romano durou cerca de 5 séculos. Começou com a conquista da Etrúria, quando os etruscos foram derrotados, e depois do sul da Península Itálica, onde algumas cidades da Magna Grécia foram subjugadas. Praticamente toda a península estava sob o domínio dos romanos, o que de fato dava condições de continuarem a se expandir e buscar outras regiões na Ásia, na África e na Europa. Aqui nós temos na página 233, aqui, pronto. Esse mapa está demonstrando aqui para a gente áreas em que o Império Romano possui territórios, a sua área de expansão. Percebemos aí que é um território gigantesco, enorme aí, né? E as conquistas que foram realizadas pelo exército romano. Diz assim a legenda aqui embaixo desse mapa: o início da expansão romana no período republicano foi motivado pela necessidade de conquistar mais terras cultiváveis para produzir bens de consumo que pudessem ser comercializados. Não é? Então, com isso,
nós demonstramos como aconteceu esses passos, não é, que são passos antecedentes ao Império Romano. Então, esse Império Romano vai surgir mediante essas duas situações, o primeiro e o segundo triunvirato, que são as sementes, uma espécie de preparação para a gente ter o Império Romano propriamente dito. Mas antes de chegar no Império Romano propriamente dito, nós teremos que entender as chamadas guerras púnicas. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau.